A didática das provações. Parte final. Não desista, surpreenda-se. Apesar de ser este um mundo sequestrado por um inimigo terrível e de que tal inimigo tenha trazido sobre a humanidade tantas dores e tantas aflições, há uma esperança: Jesus Cristo. Não precisamos desistir pelo meio do caminho. Devemos prosseguir firmes e determinados até o fim. E dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Não desistir significa afirmar categoricamente que 1. Quando imperar o extremismo e a discriminação, não desistiremos da tolerância. 2. Quando imperar a corrupção e a mentira, não desistiremos da justiça e da verdade. 3. Quando imperar a indiferença e o egoísmo, não desistiremos do amor ao próximo. 4. Quando imperarem a descrença e as afrontas ao Deus Criador, não desistiremos da fé. 5. Quando imperar o desespero, não desistiremos da esperança. Mas a razão para tomarmos essa decisão será sempre porque Ele não desistiu de nós. Nunca. Quando tirou os israelitas do Egito, Ele não os deixou pelo meio do caminho, apesar de o próprio povo haver desistido de prosseguir por diversas vezes, desejando até mesmo voltar ao Egito. Ele os levou até a terra que lhes havia prometido. Quando disse aos discípulos que iriam até o outro lado do mar, Ele não os deixou pelo meio do caminho, mesmo que eles próprios houvessem desistido. Mestre, estamos morrendo, bradavam. A tempestade que se abateu sobre eles não foi suficiente para fazê-lo desistir dos seus amigos. Ele os levou até o destino previsto. Os desertos a serem atravessados estão sendo por demais hostis? As tempestades que vêm sobre sua vida têm sido quase invencíveis? Lembre-se, Ele jamais desistirá de você. Há doenças a serem enfrentadas? Lembre-se, Jó perdeu toda a sua saúde. Há problemas familiares a serem resolvidos? Lembre-se de que Jó perdeu todos os seus filhos e a confiança da sua esposa. Há dificuldades financeiras a serem vencidas? Não se esqueça, Jó perdeu todos os seus bens. Jó desistiu do seu Deus? Não. Ele disse confiadamente: ainda que me mate, nele esperarei. Jó 13:5. E disse mais: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Esse fiel servo não desistiu e surpreendeu-se com as bênçãos maravilhosas que recebeu do Senhor. A missão que o Senhor lhe designou está deveras pesada e de difícil execução? Vejam as provações pelas quais passaram os dois homens incumbidos das missões mais difíceis da história, símbolos da própria redenção da humanidade, Noé e Moisés. 1. Cansaço. 2. Zombarias. Noé passou uma semana dentro da arca com sua família, sem que houvesse chuva. Dá para imaginar as zombarias pelas quais passou também nesse período? 3. Ameaças. 4. Murmurações. 5.
perda de bens materiais. 6. Medo. 7. Falsas acusações. 8. Fome e sede. 9. Revoltas. 10. Decepções. 11. Frustrações. Pense nisto. Durante 7 dias, depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal da tempestade profetizada. Fora durante este tempo provada a sua fé. Foi um tempo de triunfo para o povo lá fora da arca. A aparente demora confirmava-os na crença de que a mensagem de Noé era uma ilusão e de que o dilúvio jamais viria. Apesar das cenas solenes que haviam testemunhado, a saber, os animais e as aves entrando na arca e o anjo de Deus fechando a porta, continuaram eles ainda com seu divertimento e orgia, fazendo mesmo zombaria daquelas assinaladas manifestações do poder de Deus. Reuniam-se em multidões em redor da arca, escarnecendo dos que dentro dela se encontravam, com uma arrogante violência a que nunca antes se haviam arriscado. Livro Patriarcas e Profetas, 98. Eles desistiram? Não. Foram até o fim e se surpreenderam com o que o Senhor lhes reservou. Mas há outros exemplos de persistência e determinação, de pessoas que se recusaram terminantemente de desistir, mantendo o foco e a fé no Senhor. 1. O cego de Jericó não desistiu, mesmo sendo pressionado a calar-se. Ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Surpreendeu-se com a bênção que o Senhor lhe deu. 2. A mulher que seguiu a Jesus por vários dias, implorando por sua misericórdia, mesmo sob a pressão dos discípulos para ir embora, implorou pelas migalhas que caem da mesa, surpreendeu-se com a bênção que o Senhor lhe deu. 3. Os amigos do paralítico não desistiram. Havia um peso a ser levado, havia um caminho, quem sabe longo, a ser percorrido. Havia os olhares descrentes e zombadores para enfrentarem pelo caminho. Havia uma multidão a transpor. Havia uma casa a ser escalada. Havia um telhado a ser aberto. Não desistiram. Maravilharam-se com a bênção que o Senhor lhes deu. 4. Paulo, o apóstolo. Dos santos eu sou o menor, dos pecadores eu sou o maior. Açoites, naufrágios, prisões, etc. Não desistiu, mas afirmou com toda segurança e fé: prossigo para o alvo. Eu sei em quem tenho crido. Sofrimentos não precisam ser estados definitivos. Eles podem ser apenas pontes, locais de travessia. Daqui a pouco você já estará do outro lado, modificado, amadurecido. Deus tem uma promessa maravilhosa para você em sua palavra. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Não desista, maravilhe-se, você também. 2 pérolas de esperança para você. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías
65:17. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Obrigado por ter acompanhado todas as postagens da série A Didática das Provações. Que o Senhor lhe dê forças para suportar as dores e ser purificado, purificada para o breve encontro com Ele e também para o início da estada em Sua presença por toda a eternidade. Amém.